o sujeito. Agora é treinar, não é? Pronomes demonstrativos são outros pronomes aí dos quais eu gosto bastante, porque eles são essenciais para o nosso processo comunicacional no que diz respeito à coerência e coesão textual. Vocês acharam aqui? Ok. O que é um pronome demonstrativo? É aquele que demonstra, e demonstrar é apontar. Você vai poder apontar no espaço ou você vai apontar no texto, no espaço, no tempo ou no texto, tá? Algumas nomenclaturas começaram a ser introduzidas. Para o pessoal que vai fazer IADS não é tão relevante, para o pessoal que vai fazer César Rio não é tão relevante, mas para o pessoal que vai fazer FGV, CESP, e ESAF, essas nomenclaturas são extremamente importantes. Eu acho que eu acabo compartilhando com todos porque o pessoal aqui não quer fazer um concurso, né? Normalmente quer fazer concurso. Então, se limitar é sempre um problema. O que nós temos aqui em termos de nomenclaturas lindas? Eu tenho um pronome demonstrativo que pode ser referenciado como deítico, como anafórico ou como catafórico. E, gente, eu salvei uma aluna de desconhecer completamente a prova de português do Senado. Salvo engano, o concurso foi organizado pela FGV. Quando ela chegou na prova, ela falou assim, meu Deus, se eu não tivesse tido a aula nesta semana, eu não saberia responder. 3 questões sobre deítico, pronome deítico, anafórico e catafórico. 3 questões. Então, é algo que realmente está sendo aí apreciado pelos concursos. O que é a referência deítica? Todo mundo faz. Por exemplo, você está de olhos fechados dormindo e aí sua irmã te acorda e diz assim, ei, irmã, pega ali aquele copo. O que você inevitavelmente vai ter que fazer? Matá-la. Mas antes você vai ter de abrir os olhos para ver onde é ali. Pegue aquele copo, você tem que abrir os olhos para identificar onde está o copo. Então, são algumas informações extremamente visuais, situacionais. Eu estou com 2 vestidos, olho para minha amiga de braços para trás e digo, eu gosto deste. Os 2 vestidos estão perto de mim. Ela vai conseguir identificar? Não, porque eu vou precisar apontar todo mundo. Portanto, vocês conseguiram perceber que todo mundo faz isso, não faz? Eu encontro, portanto, o deítico como uma indicação de localização no espaço ou no tempo. Essa semana foi boa. Qual é a semana? Aqui está em curso, não é? Então, eu vou precisar. O uso deítico dos pronomes demonstrativos foi o uso que a professora da 3ª série passou para nós. Lembram? Ela pegava o giz da 3ª série, que riscava um quadro, que não era eletrônico. A pró pegava o giz e dizia, este giz, esse giz e aquele giz. Então, a ideia, em homenagem a você, eu vou falar sobre o piloto também. Que ela tá olhando para mim com uma coisa esquisita, uma cara... O que é o giz? É igual um disquete. Este piloto, esse piloto e aquele piloto. Então, você tem uma referência deítica, um emprego deítico. Você precisa estar na situação. O uso mais bacana, no entanto, para a nossa produção textual, é o uso anafórico e catafórico. O que é o uso anafórico? Anáfora é uma ideia de resgate. Eu apresento uma palavra que vai resgatar outra palavra, tá? Então, você sempre tem uma ideia de retomada, uma remissão para trás. Faz referência ao que já foi dito. Exemplo aqui, Juca e Paulo amam esportes. Quem é este? Paulo, porque está mais próximo, já foi citado, está mais próximo. Então, tem um mix aí, meio de deítico e anafórico, né? Joga basquete, quem é aquele? Juca. O grande problema é que a professora da 7ª série, não foi a professora da 3ª, foi a professora da 7ª série. Quando nos apresentou essa referência aqui, ela nos apresentou apenas com 2 elementos sendo referenciados. Mas e quando eu só tenho um elemento? Se eu quiser indicar Juca e Paulo são uma dupla. Juca
e Paulo são uma dupla. Esses garotos ou estes garotos? Esses ou estes? Tá, eu vou só para identificar claramente. Quem acha que são esses, levanta a mão. Quem acha que são estes, levanta a mão. Não acham nada aí, né? Tô ligada que tem umas duas ali que nem se manifestaram. Ó, repara só. Paulo. Aqui eu vou dar uma informação para cada um deles, não vou? Então eu estou destrinchando. Eu não vou dar uma informação para os dois, eu vou dar uma informação para cada um dos dois. A primeira informação é sobre Paulo e a segunda informação é sobre Juca. Juca e Paulo são uma dupla. Esses garotos são ótimos. Quantas informações eu estou dando? Duas informações na sequência aqui? Eu estou dando a mesma informação sobre os... Aqui eu estou dando informações diferentes. E aqui eu estou dando informação igual. Ah, entendi. Entendi. Ok. Então, equivocou meu. Aqui eu tenho na minha sequência informação igual para os dois. Aqui eu tenho informação diferente. Eu só vou diferenciar este e aquele quando eu estiver dando informação diferente. Se for a mesma informação, eu tenho a obrigação de colocar esses. Não coloco esses, não. Gente, porque estes não é anafórico. Ele só vai ser anafórico quando eu estiver me referindo a dois elementos para identificar a posição desses elementos. Entendeu? Entendeu, Clarice? Entenderam, meninas e meninos? O de baixo aqui, esses, está errado. Ah, eu vou mostrar para você porque é interessante esse exemplo que você traz. Joãozinho procurou... Peraí. Não, vou voltar. Joãozinho procurou esse hospital. Gente, eu estou escrevendo, eu estou no hospital. Esse uso aqui, ele é anafórico? Esse termo o termo esse está se relacionando com o termo? Hospital foi citado? Então, o termo aqui é um uso deítico. Beleza. Quando é que ela vai poder utilizar o esse? Ela está no hospital. A situação, a primeira situação, ela está no hospital. A segunda situação, ela está mandando uma carta para o hospital. Se ela está no hospital, escrevendo um relatório que vai ficar no hospital, ela vai usar esse? Ela vai usar? Porque está perto dela. Se ela estiver encaminhando uma correspondência para o hospital, ela vai usar? Esse, porque está perto de quem lê. Deu para entender? Se ela estiver encaminhando uma correspondência para um determinado setor, outro que não seja o hospital, e se referindo a um hospital que está distante, ela vai usar? Aquele. Já aquele hospital, eu tenho uma ideia de distanciamento. Deu para entender? O eixo hospital. Não, se ela estiver no hospital, ela não vai encaminhar uma carta para o hospital. Ela vai fazer um relatório para ficar no hospital mesmo. Agora, se ela encaminhar uma correspondência para o hospital e alguém no hospital for ler, ela vai usar o esse. Entendeu? Então, aqui não é um uso anafórico. Aqui é um uso deítico que dependerá da localização espacial mesmo. Beleza? O uso anafórico depende do contexto. Na frase aqui, Rosa, depende sempre do contexto. Porque... É nesse aqui? Na o que, menina? No... Nasocômio? É o novo nome dos hospitais? A gente substitui...
A gente não chama mais um hospital de hospital, a gente chama de nasocômio. Ah, mas só para o adjetivo. E o hospital? Gente, nasocômio, o que é isso? Mata? Olha, se você sinônimo para hospital é nasocômio. Como é que se escreve isso? Com S. Imaginei. Reparem só. Como nós temos o anafórico, que é uma remissão para trás, eu tenho o catafórico. Termos que estão conectados a estruturas da sequência. Como, por exemplo, a sua rotina era de estresse. Por isso, ela resolveu mudar. Isso é o isso e não isto, por quê? Porque se refere à sua rotina de estresse, tá? Isso ela resolveu mudar. Matriculou-se numa aula de relaxamento, era tudo o que sabia dela e queria a querida chefe. A querida chefe, esse termo aqui, não deveria ser não, deixa eu ver. Ah, ok. Não, é isso aqui. Que depende muito de qual dos dois elementos nós estamos analisando. Tudo que queria saber, que se sabia dela, quem é ela? Ela foi referenciada antes? Ela vai ser referenciada depois. Então, esse uso aqui é uma remissão para frente. Dela, lança você para frente. Já a estrutura, querida chefe, lança você para trás. Então, se eu seleciono dela, eu digo que eu tenho uso catafórico. E não uso anafórico. Se eu seleciono o a querida chefe, eu digo que eu tenho um uso anafórico. Deu para entender direitinho? Depende sempre aí, nesse caso, do referencial. Pronome é um conteúdo tão lindo, tão extenso. Quantos slides eu abri, gente? Aqui é mais uma observação sobre a anáfora, a catáfora e a deixis. Eu gostaria de que vocês fizessem uma leitura em casa, porque os seus conceitos eles já foram apresentados com exemplos. Aqui os pronomes relativos, que nós vimos na aula anterior. Fizemos aqui, até que exercício de pronome relativo? Fizemos até qual? Não, mas não todos, né? Não, na sequência tem mais questões. Aí nós vamos, na sequência nós temos outros exercícios de pronome relativo, nós vamos continuar a fazer, tá? Esses exercícios. Os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos, como a própria nomenclatura sugere, são pronomes que dão ideia de quê? De indefinição. A minha indefinição ela pode ser de quantidade ou ela pode ser de quantidade e identidade, ok? Nem sempre vai ser de identidade. Se eu digo todos os meninos chegaram, todos eu sei quantos são? Não. Mas eu sei quais são os meninos? Sei. E por que eu sei? Não pela presença do todos, mas pela presença do os. Esse os, artigo determinante aí nesse momento, identifica qual é a identidade do meu substantivo. O problema dos pronomes indefinidos é que eles podem serem confundidos com outras classes gramaticais. Eles vão ser reconhecidos como variáveis, ou seja, eles vão poder mudar a sua estrutura, indo para o plural, como todos e todas, por exemplo. Invariáveis, quando eles não puderem marcar uma flexão. O quem, por exemplo, é uma estrutura invariável, quando o pronome indefinido. Aliás, em relação a vários outros usos, o quem é uma estrutura invariável. O que é uma estrutura invariável. Apesar, não sei se vocês já falaram isso,
mas o pessoal que não é daqui de Salvador talvez ache até um estranhamento. Vocês já viram a frase, que meninos são esses? Que meninos são esses? Não tem nem graça falar que meninos são esses. O legal é dizer, que meninos são esses? Você acaba pluralizando uma estrutura que não é variável, tá? São os demônios. Mas vamos aqui. Não. A gente não diz que é um demônio, não. A gente diz que é um abençoado. Oh, gente, ele é um abençoado. Derrama, Senhor. Os pronomes interrogativos. Deixa eu ver aqui uma estrutura. Qual? Qual é o quê? O que é estrutura qual? O que é estrutura qual, gente? Clarice está demais. Clarice está de... Eu vou mandar recado para a mãe. No diário. Como a tecnologia está aí a favor da educação, vou mandar mensagem pelo WhatsApp. WhatsApp. Reparem só. Qual é seu nome? Pergunte. Quero saber qual o seu nome. Vi o garoto, o qual namorou. Eu tenho qual aqui e qual aqui. Essas estruturas, elas pertencem à mesma classe gramatical? Se as palavras se comportam de formas diferentes, elas são diferentes, tá? O qual aqui, ele não é separado. É uma estrutura que se refere ao termo garoto, introduzindo uma informação relativa ao garoto. Qual é a estrutura que introduz uma informação relativa a um substantivo para qualificá-lo? Um pronome relativo. Tá certa, Clarice, desculpa. É um adjetivo. Eu só não vou poder chamar esta estrutura de adjetivo comum porque tem verbo. Então, eu vou chamar de oração, que tem um poder adjetivo. E este poder, nessa construção, é de restringir ou de explicar? Especifica qual é o garoto? Não especifica, não? Especifica. Então, oração adjetiva restritiva. Não é qualquer garoto, é aquele que namorou. Beleza. Então, toda oração adjetiva restritiva, quando é introduzida por um conectivo, esse conectivo, ele vai ser chamado de pronome relativo. Ok? Então, este o qual aqui é um pronome relativo. No de cima, qual é o seu nome? Ele está introduzindo informação relativa a alguma estrutura? Não. Ele está introduzindo uma interrogação aqui, uma pergunta, portanto, é um pronome interrogativo. Quero saber qual o seu nome. O que é isso? E aí? Vou responder para evitar o silêncio constrangedor. Gente, eu quero saber, primeira informação, né? O que eu quero saber? Isso aqui é o quê? É uma pergunta, não é? Só que uma pergunta de ordem indireta, aquela que não apresenta uma interrogação. E é introduzida aqui por um pronome
observação muito pertinente a ser feita neste momento. Posso? A estrutura qual é o seu nome se relaciona com qual palavra? Com o verbo saber. O verbo saber, vou apagar o que está acima para despoluir um pouquinho. O verbo saber é que tipo de verbo? Na sua transitividade verbal? Quem sabe, sabe uma coisa. Toda coisa é um substantivo. Toda vez que um verbo pede um substantivo, ele está pedindo um complemento, que é chamado de objeto. No caso, não tem uma preposição, é um objeto. Se vocês errarem alguma questão que só chegue perto desse conceito, eu mato vocês. Porque é uma coisa a não ser considerada. Reparem só. Qual é a estrutura que está se ligando ao verbo saber? Qual o seu nome? Essa estrutura está se comportando como um substantivo. Está se comportando como um substantivo na posição de um objeto direto. Como ela completa, significa dizer que ela é subordinada. Completar é o quê? Não deixar íntegro. Íntegra a minha informação verbal, beleza? Então, essa estrutura é uma estrutura integrante. Conferem? Ok. Só que nessa estrutura... está faltando um verbo aqui. Qual é o seu nome? Nessa estrutura eu tenho um... Então, eu vou encontrar uma oração. Como é o nome dessa oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Qual é o seu nome? É o verbo de ligação. O que acontece? Prestem muita atenção ao que eu vou falar agora, tá? Eu vou abrir até um slide em branco, pela relevância da informação. Depois eu volto. Reparem só. Uma oração subordinada, substantiva, ela vai ser sempre integrante, porque vai deixar integrar a informação. E nós, normalmente, quando nós vamos estudar orações, nós vemos que uma oração subordinada substantiva, sendo integrante, ela é introduzida por conjunção integrante. Isso é importantíssimo, porque às vezes eles cobram muito, às vezes não, eles cobram muito o que. E o que pode ser pronome relativo ou pode ser conjunção integrante. Ele vai ser conjunção integrante quando introduzir uma oração subordinada substantiva, aquela que integra, que deixa íntegra a minha informação. A grande questão é que nós só temos duas conjunções integrantes. O se e o que. Se o se e o que estiverem introduzindo uma oração subordinada substantiva, é porque elas são conjunções integrantes, são estruturas de conjunção integrante. Belezinha? Deu para entender direitinho? Ok. Aí você vem aqui e, gente, juro, tem professor de português que não sabe reconhecer isso. Você vem aqui e vê que essa estrutura está no lugar de quem? De uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Portanto, de uma oração que é chamada de integrante. E a oração integrante ela é introduzida por uma conjunção integrante. Esse qual está introduzindo, não está? O qual é uma conjunção integrante? Não é esquisito? Não é, porque nós vimos que só temos duas conjunções integrantes, o se e o que. Porque nós acabamos por deletar o que toda a gramática apresenta na sequência. Que a oração subordinada substantiva ela também pode ser introduzida por pronomes interrogativos e advérbios
também interrogativos. Posso voltar? Isso é verdade. É por isso ser verdade, Micheline, que na estrutura anterior, aquele qual nós classificamos como pronome interrogativo, que introduz uma oração subordinada substantiva, chamada de integrante. Belezinha? Foi muito engraçado agora. Toda completiva é integrante. Toda substantiva, independente se é objetiva, direta, indireta, subjetiva, predicativa, basta ser substantiva para ser integrante. Classificou como posição de uma coisa, é substantiva. Aí essa estrutura é integrante. Posso ir? Na verdade, voltar. Deixa eu voltar. E advérbios interrogativos. Eu quero mostrar justamente para vocês um exemplo de advérbio interrogativo. Tá? Vocês já anotaram o exemplo anterior, não anotaram? Porque eu vou abrir um slide em branco mesmo. Para não ficar... Sabemos onde você mora. Sabemos onde você mora. E fiquei hospedada na casa. O problema é que tem crianças que cultivam, né? Além de ter, elas cultivam. Na casa onde ficou. Ok. Vejam só, eu tenho essa estrutura onde e eu tenho essa estrutura onde. Elas são da mesma classe gramatical? Se as palavras se comportam de formas diferentes, elas são? Elas são da mesma classe gramatical? Por que, Clarice? Porque eu não sou besta de colocar duas frases de mesma classe gramatical. Aí você acabou indo na onda. Esse onde aqui está se relacionando com o verbo. Esse onde está se relacionando com o termo. Se essas palavras são diferentes, significa dizer que elas estão relacionadas a classes gramaticais diferentes. Entenderam? Beleza? Posso ir, não posso? Ok. Esse onde ficou está particularizando a pousada. Eu fiquei hospedada em qualquer pousada? Não, eu fiquei naquela pousada onde você ficou. Significa, portanto, que esta informação, ao particularizar a pousada, está dando uma característica. E a função de caracterizar é a função de um adjetivo. Este adjetivo especifica, ele está, portanto, restringindo, mas tem um verbo. É, portanto, uma oração. Eu posso colocar uma vírgula aqui? Nada de julgar se vai ficar bonitinho ou não vai ficar bonitinho. Vocês vão ter que pensar no seguinte. Colocar uma vírgula em uma oração adjetiva é mudar esse conceito aqui. E mudar esse conceito significa mudar a interpretação de texto. Não interessa saber se vocês conseguem ou não conseguem visualizar qual é o sentido que está sendo manifestado. O importante é saber que vai mudar, no mínimo, o sentido. E às vezes gera inadequação, incorreção textual. Ok? Aqui, portanto, mesmo que eu não saiba o motivo, eu não posso dizer que essa vírgula poderá ser colocada mantendo o sentido da frase. Beleza? Posso ir, não posso? Repita. A explicativa pode ter a vírgula, a restritiva não pode ter a vírgula. E aí você vai ter que fazer um trabalho de interpretação. Essa oração adjetiva restritiva e essa que ela não vai poder ser chamada de oração adjetiva, porque está se relacionando com um verbo. O verbo saber, que tipo de verbo? Quem sabe, sabe uma. Toda coisa é um
substantivo. Quando o verbo pede um substantivo, ele está pedindo um complemento, que é chamado de, no caso não tem preposição, é um objeto direto. Se é um objeto direto, esta oração inteira está na posição de um objeto direto, que é função de um substantivo, que por ser complemento é subordinado. Como tem um verbo, é uma oração. As orações subordinadas substantivas são introduzidas por conjunção integrante ou por advérbios interrogativos ou pronomes interrogativos. O onde é um advérbio interrogativo ou é um pronome interrogativo? Advérbio, porque me dá a ideia de lugar. Está na posição de um lugar. É, portanto, um advérbio interrogativo, enquanto este onde aqui é um pronome relativo que introduz uma oração adjetiva restritiva. Esse onde, advérbio interrogativo, que introduziu uma oração subordinada substantiva. Belezinha? Posso ir, não posso? Bom, pronome de tratamento eu não vou trabalhar com eles hoje, porque para o concurso que está na iminência de acontecer, ele não é tão relevante. Aí eu vou guardar esse conteúdo para sequência. Eu quero trabalhar com os exercícios que nós ainda não fizemos. Aí, por isso, eu tenho que voltar um pouco para nós fazermos os exercícios de colocação pronominal. É interessante porque acabamos por fazer uma revisão. E depois, os exercícios aqui de pronome relativo. Tá? Você já fez, Rosa? Não, mas não é esse, não. Eu quero... Onde é que eu começo o de pronome? É no slide 49. Vocês encontram o slide 47, aí a partir do 48 passa em numeração. Tá? Vamos lá. Está correto o emprego de ambos os pronomes sublinhados nas frases. Não basta pensar na prevenção. Exercer-lhe é o dever que nos compete. Está correto? Para a identificação de pronome, principalmente pronome pessoal do caso oblíquo átomo, é necessário que você sempre visualize o verbo. Identifique qual é a classificação de acordo com a sua transitividade do verbo, tá? Quem exerce, exerce. Então, este verbo está pedindo o objeto. Quando o objeto é representado por um pronome pessoal do caso oblíquo átomo, o li e o o tem toda a diferença. Epa. Vou colocar para não ser machista o e a e o li. Porque o o e a ele vai ser objeto direto e o li ele vai ser objeto indireto. Somente não. Complemento nominal e adjunto adnominal. Belezinha? Belezinha, não é? Como objeto indireto, ele tem que ser precedido pela preposição a ou a preposição para. E tem de ser a meta da minha ação. Olha o exemplo que eu dei ao longo da aula. Assistir não pode ser assistir-lhe, porque o assistir ao filme não é o filme que vai receber uma determinada ação. Dou-lhe carinho. Quem é que vai receber o carinho? Alguém. Então, por isso que pode ser esse li. Belezinha? Posso ir, não posso? Exercer-lhe. Quem exerce algo tem que ser exercer lá. Como é o A, ele perde esse R, compensa com L e ganha aqui um acento. Deve, é o que deve, é o que nos compete. O que compete a alguém. Está competindo a nós. Como não é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico, porque está sem preposição, eu tenho que colocar o nos. Esse aqui está correto, mas aquele li ali... O li ali está incorreto. Repita. Ah, sim. Em termos de colocação pronominal, esse que ele vai atrair sendo pronome relativo, sendo pronome interrogativo, sendo conjunção integrante, porque ela é subordinativa, o que ele atrai, ok? Se a violência é indiscriminada, devemos repudiá-la submetendo à execração pública. Quem repudia, repudia
algo. Então, o verbo repudiar. Perde o R, ganha o L e tem aqui o acento. Submetendo à execração pública. Quem submete, submete alguém a algo. Tá, estão vendo aqui esse acento grave? Esse acento grave identifica que eu tenho a preposição que foi pedida pelo verbo submeter, mais o a artigo. É, portanto, a letra B, a nossa estrutura correta. Quem aceita a barbárie legitima ali. Quem lhe rejeita pede a punição do responsável. Quem legitima algo. Não posso colocar o li. Quem rejeita algo. Não posso, ou alguém, não posso colocar o li. Em termos de colocação pronominal, quem a rejeita. Eu posso colocar esse a aqui, não posso? Porque o quem é um pronome. É o quê? É interrogativo? É o quê? Relativo? Ele só vai ser relativo se você souber quem é esse quem. Fui eu quem comprei o pão. Quem comprou o pão? Eu. Então esse quem é um pronome relativo. Porque eu sei quem é. Aqui não é uma pergunta. Eu sei quem é o quem? É uma palavra que está na posição de um sujeito, mas que eu não sei identificar quem é essa pessoa. A identidade dessa pessoa. Eu sei identificar qual é o sujeito, não sei? Eu só não sei identificar a identidade. Este quem, portanto, é um pronome indefinido. Belezinha? Posso seguir, não posso? Sabemos aqui quais são os erros dessa letra C. Já identificamos o nosso gabarito. Mesmo assim, vamos analisar as demais alternativas. Diante das autoridades, devemos cobrá-las as providências. Quem cobra, cobra uma coisa. Eu estou cobrando as providências. E eu estou cobrando as providências para quem? Quem é que vai receber essa cobrança? Justamente as autoridades, que deveria ser representada pelo LIS. Belezinha? Vamos lá. Se te prevines, não precisarás preocupar-se. Olha, quem previne, previne algo ou alguém. Essa questão, devo frisar para vocês o seguinte. O pessoal sempre fica na dúvida entre a letra B e a letra E. Porque não conseguem identificar qual é o erro da letra E. Quando vocês encontram uma questão relacionada ao pronome pessoal do caso oblíquo, átono, vocês pensam na colocação pronominal, na utilização do li, em contraponto à utilização do a. Vocês normalmente não pensam na concordância dos verbos. Tem que ser o ti. Então, você tem, se te prevines, não precisarás preocupar-te. Ok? É uma questão aí de concordância. Diga. Mas é por causa do precisarás. E o se tem que representar a mesma pessoa daqui. Ah, não. Não por causa do seguinte. Assista a aula 2 de pronome. Como aqui é uma locução verbal, constituída por verbo auxiliar, mas verbo no infinitivo, mesmo havendo uma partícula de atração, o meu pronome pode ficar em qualquer posição. Tá? Mas é por causa da situação da locução verbal. Está correto o emprego da forma sublinhada na frase. Aqui é o mais. A família do autor, eu não gosto de fazer sem vocês fazerem antes não, tá? Eu acho que fica corrido. E aí vocês ficam tentando fazer antes de eu terminar a resolução. Aí, ó, tá todo mundo de cabeça baixa tentando fazer o exercício. Daria logo o tempo do exercício. Michelinha, ó, a cara, tentando fazer. Eu vou fazer esta e as outras, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Na família do autor, romances eram lidos livremente. Quanto aos filmes, todos também assistiam-nos com grande interesse. Nos assistiam, né? E esse aqui está tentando resgatar justamente
o termo filmes. Assistiam a eles com grande interesse. Essa aqui, portanto, falsa. Quando o autor leu o romance O Caçador de Pipas, de cujas páginas tanto se agradou, absorveu o sentido universal da história narrada. Aí nós temos aqui o termo cujas, que estabelece uma relação de posse entre dois substantivos, páginas e o romance. Eu posso dizer que as páginas, elas são do romance, ok? As páginas pertencem ao romance. Eu tenho, portanto, possuído e possuidor. A relação de posse, eu só posso ter o cujas se eu encontrar realmente uma relação de posse. Porque o cujas, ele vai funcionar sempre como um adjunto adnominal de posse, ok? Ele tem dois braços, assim como todo pronome relativo. Um braço que substitui e um braço que se liga sintaticamente. O braço sintático é o braço da concordância, enquanto o braço semântico é o braço da substituição. Deu para entender direitinho? Quem ficar na confusão, assiste a aula anterior, porque nós nos aprofundamos bastante nesse tópico. Eu não posso ter nenhum artigo e nenhuma preposição entre o meu pronome e o segundo substantivo. Caso haja uma preposição antes do pronome, esta é pedida pelo termo que está na sequência. Aí o termo que está na sequência. Tanto se agradou. Quem se agrada, é este termo que está pedindo aquela preposição ali. Belezinha? Essa estrutura, por conseguinte, ela está correta. Letra C. Ele quer o correto, nós já identificamos o gabarito, tá? AB. Vamos aí continuar a análise. Muitos depreciam as ficções, mas não o autor do texto, que lhes considera. Quem considera, considera. Então, posso colocar o lhes? Eu tenho que colocar as. Eu poderia dizer que consideras. Considerais? Não é porque fica com som ruim, não. É porque o que ele vai dar uma chamadinha, tá? Admirar um romance de Dostoiévski, de cujo valor ninguém contesta. Ó, o valor é do romance. De fato, aqui eu tenho uma relação de posse. O meu braço da esquerda substitui o braço da direita, se liga sintaticamente. Então, é esse braço da direita com o qual eu vou estabelecer concordância. Cujo valor, concordância perfeita? Eu tenho algum termo aqui entre o pronome e o valor? O valor é do romance? Eu tenho uma relação de posse. Por que está errada essa estrutura? Por que está errada? Por causa do de. Porque ninguém contesta. O contestar pede alguma preposição? Não. E é por isso que está errado. Rememorando os hábitos de sua família, louva-lhes o autor como estímulos essenciais para a sua formação de leitor. Olha, o verbo louvar, ele tem uma observação muito específica relacionada ao objeto direto preposicionado, tá? Nós também tratamos do objeto direto preposicionado, se eu não me engano, na aula 2 de morfossintaxe. O que é um objeto direto preposicionado? Posso abrir um slide em branco? Eu só mudo a transitividade do verbo se eu mudar o sentido do verbo. Eu sempre pego, para explicar isso a vocês, o verbo assistir. O verbo assistir, ele tem vários sentidos. Você pode assistir no sentido de ver. No sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto e ele pede a preposição a. Quem assiste, assiste a algo, assistir ao jogo, beleza? Ele pode estar aqui no sentido de cuidar, auxiliar. Ele assiste algo, é um verbo transitivo direto. Ele pode ser utilizado, inclusive, no sentido de morar. Vocês já viram a frase, o presidente da República assiste na Granja do Torto? Nunca viram?
Onde é que o presidente da República mora? É muito comum esta frase para este conceito, este momento, tá? Não, no sentido de morar. Porque o presidente da República ele não atende na Igreja do Torto. Ele despacha onde? No Palácio do Planalto. Então você tem... É no Palácio do Planalto mesmo, né? Tô sendo gravada, né, gente? Aí vai pegar mal. Morar. Quem mora, mora no máximo em um lugar. Este verbo, no sentido de morar, o verbo assistir é um verbo intransitivo que requisita para nós um adjunto adverbial de lugar e não um objeto. Belezinha? Belezinha, né? Aqui sim eu tenho mudança de transitividade, porque eu mudei o sentido do verbo. Não é o que acontece com o verbo usar. Por exemplo, usou o perfume. Vou mudar o exemplo. Quando o nome de todos vocês estiverem lá, os nomes estiverem na lista de nomeados, porque a aprovação, gente, na boa, não é a nossa meta. Nossa meta é a nomeação. Lá na lista dos nomeados, vocês vão, lógico, fazer uma festa. E após a festa, vocês vão dizer que bebeu da cerveja, vou colocar para sofisticar, né, do vinho, né? Bebeu do vinho, ou vocês beberam o vinho? Gente, é a nomeação. Você vai beber do vinho na aprovação, mas vocês vão beber o vinho na nomeação. E aí alguns olham para mim e falam assim, que nada que eu vou beber vinho, nada, eu vou comer água. Eu mudei o sentido do verbo. Não. Continua no sentido de beber. Se eu não mudei o sentido do verbo, eu mudo a transitividade? Não. Continua sendo um verbo transitivo direto, porque quem bebe, bebe algo. Isso aqui, portanto, continuará a ser chamado de objeto. Só que este aqui é um objeto direto preposicionado. Qual é a diferença? É sempre uma referência semântica, tá? Para a utilização do objeto direto preposicionado. Eu tenho aqui a mudança da quantidade. Aqui eu bebi menos vinho, aqui eu bebi o vinho todo, ok? Esse objeto direto preposicionado também acontece com algumas outras variações. O verbo louvar. O verbo louvar é que tipo de verbo? Desista não, amiga. Quem louva, louva algo ou alguém. Mas se você estiver louvando Deus, você louva a Deus. Ok? Então, com a palavra Deus, eu tenho que apresentar uma preposição para este objeto direto preposicionado. Se não for a palavra Deus, eu preciso? Não, eu não preciso. Aí o que acontece aqui nessa questão? Como muita gente pensa no verbo louvar como um verbo transitivo indireto, essa pessoa vai identificar o lis. Só que pode ser o lis? Não, porque ele não é um verbo transitivo indireto, ele é um verbo transitivo direto que só vai requisitar a preposição com a palavra Deus. Deu para entender direitinho? Se esse lis, portanto, estiver substituindo a palavra Deus, poderia? Poderia, porque tem o A. Como não é a palavra Deus, eu não posso colocar o lis. Ah, uma outra observação também. Se fosse a palavra Deus, deveria ser com a letra maiúscula. Vamos lá?